nós vemos claramente aqui a atitude de Jesus. Por que Jesus fez isso? Nós podemos entender aqui claramente, como já antes, já teve algumas menções, né, com relação a alguns dos apóstolos, eles ainda estavam em mente a questão do reinado de Jesus, em um reinado terreno para subjugar Roma e estar sentado no trono de Davi, como disse os profetas. Então, ele estava com isso muito bem claro. Na cabeça deles ainda tinha isso. E Jesus tinha sido acabado de ser aclamado como rei vitorioso. Obviamente, na hora que estavam ali nos preparativos para a Páscoa, antes de iniciar a refeição, deve ter tido um bururinho danado, umas conversas. E Jesus, obviamente, como Deus o é, tinha já noção do que estava acontecendo. Eles deviam estar ali, quem vai lavar os pés de quem? Quem vai tomar a posição de servo, de humilde? Mas todos estavam em mente a questão de que estavam mais preocupados onde assentariam ao lado de Jesus quando ele realmente sentasse no seu trono. Estavam mais preocupados com essa questão de vitória, de reino, de estar lá sentado, do que deveriam fazer naquele momento e naquela hora. Então deve ter surgido, com toda certeza, pela atitude de Jesus, deve ter surgido essa questão. E um detalhe, ninguém fez o que deveria ser feito, aplicando as regras normais para aquele povo. Não escolheram o mais novo, não escolheram que talvez deveria ser João, esse que escreveu o Evangelho, ou algum outro. Não, e devem ter discutido, olha, você que deve fazer, você. Ou então ficaram todos quietos, esperando alguém se manifestar. Porém, ninguém queria se colocar nessa posição. E aconteceu algo aqui, versículo 2, olha que interessante. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, durante a ceia. Eu falo sempre que eu amo os detalhes da palavra, eu gosto dos detalhes da palavra. Aqui tem um ponto muito importante. Durante a ceia, o diabo colocou no coração de Judas que o traísse. É claro que ele já vinha propenso a isso, tinha uma tendência a apegos às coisas materiais. Mas qual foi a legalidade para entrar no coração? A legalidade foi a discussão que tiveram ali antes. Então foi a deixa para que o diabo entrasse no coração de Judas. Por isso que Jesus agiu aparentemente tardiamente, mas não o fez senão na hora certa. Por quê, pastor? Continuando no versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído dele e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes de cima, tomando a toalha, cingiu-a com ela. Então, agora Jesus levanta no meio da ceia. Como nós falamos sempre, é importante, quando nós falamos a respeito da hospitalidade, do lava-pés, era feito antes. Logo que chega a pessoa, ou um pouquinho depois, mas antes do evento principal, da ceia, da celebração, da festa, seja o que for. E nós vemos aqui que Jesus fez durante. Ele aguardou, esperou, sabia o que passava no coração de todos e viu que por essa atitude de superioridade e não de humildade de todos os seus apóstolos, um deles, já com tendência, o diabo apoderou-se do seu coração. Aí Jesus falou, agora eu vou mostrar para eles como que deve ser feito. Pegou, levantou, todos ficaram olhando, imagina a cena, tirou a capa e cingiu com a toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Mostrando, olha, quero mostrar para vocês quem eu sou
não negando quem eu sou, mas o meu posicionamento. É interessante que é muito importante. Quem é mestre realmente? Quem realmente é mestre? Como já disse um filósofo antigo, 3 coisas precisa fazer: exemplo, exemplo e exemplo. Quem é mestre verdadeiro, ele precisa sempre ser exemplo em tudo e em todas as coisas. E assim Jesus o fez. Então ele foi, começou a lavar, começa com Pedro. Tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui porque começou com Pedro, mas tem aqui um estudo que pode ser feito depois, mais à frente. E obviamente, na hora que foi lavar o pé de Pedro, Pedro já entendeu a situação, falou: não, senhor, o senhor não vai fazer não, de maneira alguma. Não vai me lavar os pés. E Jesus, obviamente, fala com ele, como nós lemos aqui no versículo 8: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E já foi duro no posicionamento. Obviamente, Pedro entendeu. Poxa, é muito grave o que ele está falando. E ele também disse a todos: o que eu estou fazendo agora pode ser que vocês não entendam, mas venham a entender. Hoje todos nós entendemos, porque já vimos toda a história. Mas se fôssemos judeus, se morássemos no Oriente Próximo, se fôssemos daquela cultura, na nossa cabeça ia ficar a mesma coisa. Para, isso aí não é para você não. É para o servo. Cadê o servo? Cadê o servo? Não tem servo. Não tem servo? Então espera lá que nós vamos ver quem vai fazer. Então, Jesus, por isso ele falou: olha, vocês não estão entendendo agora, mas entenderão mais tarde. E uma coisa aqui importante, quero fazer menção no que Pedro disse. Os detalhes da palavra são ricas. No versículo 10, olha o que Pedro diz. No 9, primeiro Pedro diz: respondeu Simão: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés, mas está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E é interessante esse ponto porque eles estavam na celebração da Páscoa. Quero só colocar para vocês, para entendimento. Em Jerusalém, para a celebração da Páscoa, a Páscoa era celebrada somente em Jerusalém, tá certo? Era a celebração principal. Então, tinha todo um ritual. As pessoas todos chegavam e iam tomar um banho. Tinha umas piscinas no templo, chamadas mikvah. Tinha um lado dos homens, um lado das mulheres. Então eles chegavam, traziam ali uma roupa sobressalente, porque obviamente caminharam, estavam sujos, para poder entrar para a celebração da Páscoa, entrar no templo, estar preparado em Jerusalém para toda que viria pela frente. Então era normal chegar e lavar-se. E obviamente eles devem ter feito a mesma coisa. Devem ter lavado, tomado banho, tudo e tal, para entrar. Por isso que Jesus falou, a hora que Pedro falou: não, lave-me tudo. Ele falou: não, vocês já fizeram isso. Remetendo para nós hoje, como cristão, a questão do batismo. Já estão limpos, porém, sempre temos que ficar atentos para lavar os pés. Porque onde eu ando, o que eu tenho feito, precisa ser sempre tomado com íntimo cuidado, para estarmos na presença do Senhor. Tudo isso, então, foi feito. Depois eles vieram entender o que vinha a ser todas essas coisas. Tem um ponto aqui, antes de encerrarmos, um ponto importante também para nós estarmos meditando. Pastor, mas essa cerimônia do lava-pés, afinal de contas, ela era apenas uma cerimônia ou foi uma ordem de Jesus, uma ordenança? Eu quero dizer aqui o seguinte: a única vez que aparece é aqui, nesta parte do Evangelho. Não está repetido em local algum. Por exemplo, Paulo, quando começou as igrejas, hora alguma ele mencionou ou fez. Então quer dizer que é errado fazer? Não,
não é errado. Tudo que está na palavra é para nosso ensino, para tirarmos de bom proveito. Porém, nós temos que entender o momento e a hora. Nós temos que fazer como o mestre fez. Jesus fez porque o coração daquele povo, daqueles seus apóstolos, estavam com um coração de soberba, de superioridade. Então, assim fez para que pudessem entender. É errado fazer? De maneira alguma. Pode ser feito. Porém, nós temos que tomar muito cuidado, pois quando esse ocorrido já é conhecido, obviamente o é, quando fazemos, pode inverter o processo. A pessoa que está fazendo a cerimônia pode se colocar numa posição de soberba. Olha, eu estou fazendo como Jesus fez, então eu sou superior. E o que Jesus quis colocar e passar foi justamente o contrário. E como ele mesmo disse, aquele que quer ser superior, aquele que quer ser dele realmente, seja servo de todos. Amém? Então, fica aqui esse nosso devocional. A paz do Senhor a todos, uma ótima semana, uma continuidade desta semana, e logo, logo daremos continuidade no nosso estudo. Vamos sim, paulatinamente, vamos indo, capítulo a capítulo, vendo como João descreve a Jesus e tomando posse dessa bênção. Amém. Até mais.